Gente! Bom, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, aconteceu um episódio que me chamou muita atenção. Eu tava no banco, eu sou uma pessoa muito observadora. E eu tava observando, assim, todo o movimento, assim, à minha volta. E alguns caixas do banco, eles não estavam funcionando. Eram pouquíssimos que estavam no uso. E de repente entra uma pessoa dentro do banco e com o celular na mão e totalmente distraído. E eu fiquei assim observando, gente, tava tão assim conectado e aquilo me chamou a atenção. Simplesmente eu fiquei observando e eu não sei o motivo. Enfim, naquele dia o Senhor ele falou fortemente ao meu coração com os episódios que aconteceram. A pessoa tava segurando o celular, entrou numa fila, tinha umas 3 pessoas na frente dele e ele tava ali, conectado no celular. Foi quando uma pessoa terminou o que estava fazendo e ainda tinham 2 pessoas na frente dele. E alguns caixas ao lado assim estavam vazios porque não estavam funcionando. E de repente ele olhou assim, falou assim, acho que ele imaginou, nossa, tá demorando. E quando ele olhou pro lado, ele viu caixas vazios. Então, ele pensou, né? Se estão vazios, eu não sei porque eu estou perdendo tempo nessa fila. E aí ele foi e partiu para o caixa ao lado. Quando ele tentou fazer a operação dele, eu acho que não deu certo, provavelmente não deu certo porque não estava no uso. E aí que ele se percebeu, 2 pessoas já tinham entrado no banco e já foram as 2 pessoas que estavam na frente dele, porque uma já tinha terminado, mas 2 chegaram, então eram 4 pessoas na fila. E ele olhou pro lado e falou assim, nossa, perdi o meu lugar, não tem como eu voltar. E ele pensou se voltava para a fila e acabou que no final ele desistiu. Ele não voltou para o final da fila porque já tinham 4 pessoas, não eram mais só 2. E simplesmente ele perdeu aquele tempo. E aquilo falou tanto comigo, tanto, que eu tava com a minha avó no banco na hora. E eu falei assim, nossa, minha avó, aconteceu uma coisa agora aqui que falou muito no meu coração. E até eu achei engraçado depois. Mas muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Estamos tão distraídos com as coisas à nossa volta, estamos tão desfocados do propósito ao qual nós somos chamadas, que somos conduzidos a circunstâncias e depois quando nos deparamos, olhamos e falamos assim, nossa, fiz uma besteira. E quando a gente olha para o propósito, a gente fala assim, nossa, tem todo um caminho de volta. Na realidade, eu não tô gravando isso para te desencorajar, muito pelo contrário. Eu tô falando isso para te alertar, porque muitas vezes algumas circunstâncias das nossas vidas acontecem e não estamos focados ao ponto de enxergarmos que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Só que às vezes a nossa pressa em querer, sabe, desfrutar daquilo, desfrutar de coisas é tão grande, tão grande, tão grande, que esquecemos de passar pelas etapas. Eu ouvi algo essa semana que, nossa, falou muito comigo, me chamou muita atenção. Um pastor ele falando que citou um exemplo e eu vou citar esse exemplo aqui para vocês. Estamos numa era tão rápida, que tudo tem que acontecer tão imediatamente, que desvalorizamos o tempo da escada. Olha o que ele quis dizer. Ele citou um exemplo de um prédio, por exemplo, um prédio de 20 andares. Ninguém vai querer subir um prédio de 20 andares pelas escadas. É lógico que a gente vai optar pelo elevador. A gente vai, entra no elevador, aperta o 20º andar e chega lindamente. Só que esse tempo de escada, ele é muito precioso. Porque mais frustrante do que a gente não vivenciar os propósitos de Deus para as nossas vidas é este tempo chegar e a gente não saber como agir. Então, cada degrau é uma bagagem, cada degrau é uma propriedade para que quando experimentarmos, para que quando vivenciarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, venhamos ter propriedade no que vamos falar. Então, assim, nesses últimos tempos, eu percebo que somos muito fáceis em nos distrairmos muito rapidamente com coisas
com coisas desnecessárias. E quando a gente perde o foco, quando a gente tira o olho de Cristo, quando a gente não centraliza a nossa visão, infelizmente nos tornamos vulneráveis para nos distanciar do propósito ao qual nós somos chamados. Eu não sei em que circunstância você se encontra. Eu simplesmente senti de falar sobre isso. Não se permita se distrair com coisas banais, não se permita se distrair com coisas fúteis, não se permita se distrair até mesmo por pensamentos, por sentimentos, por coisas que neste momento vai te retirar da presença de Deus. Às vezes parece que as coisas nas nossas vidas estão demorando muito para acontecer, mas não. Há um tempo, há um propósito. Todo tempo é um tempo de preparo. É um tempo de aperfeiçoamento. Esse tempo é necessário. E talvez, se quisermos adiantar esse processo, tomarmos atalhos, vai ser mais sacrificial, vai ser mais demorado, porque vamos ter que fazer todo um caminho de volta. E eu lembro muito bem da cena do rapaz no banco, e quando ele olhou e que ele viu, já tinham 2 pessoas na frente dele, mais 2 que chegaram, e seria todo um caminho de volta. Mas não desista. Não desista, porque todos os dias o Senhor nos concede o fôlego de vida, acreditando em nós, confiando a nós o propósito, executarmos o propósito ao qual nós fomos chamados. Não se limite, porque muito maior, muito grande são os planos que o Senhor tem ao nosso respeito. Eu separei um versículo aqui que chamou muito a minha atenção. Tá lá em 1 Coríntios 15:58, que diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Então, que venhamos estarmos sempre firmes e que nada nos abale, que nada nos distraia, que nada nos tire do foco, para que não venhamos fazer todo um caminho de volta. E se por algum propósito, se por algum caso você se distanciou desse caminho, se por um acaso você fala assim, poxa, eu não tô mais nessa, sabe? Eu saí da fila. Volta. Volta enquanto é tempo. Volta porque ainda há tempo para que tudo aquilo que o Pai te designou seja executado. Só não podemos perder tempo, porque isso é algo preciosíssimo. Estamos vivendo em uma era a qual acordamos pela manhã, vivemos assim, cumprimos as nossas atividades diárias e quando de repente percebemos já é noite. Iniciamos o ano, estamos em janeiro e quando nos deparamos, dezembro já chegou. Então, o presente, o hoje, o agora, ele é precioso. Então, esse foi o momento que o Pai designou para te trazer de novo para o centro da sua vontade, para o caminho ao qual ele planejou. Todos nós fomos enviados com um destino. Há um destino profético liberado para cada um de nós. Há um propósito para cada uma das nossas vidas. Então, não se distancie disso. E ainda que por um momento você tenha tomado algum atalho para tentar chegar mais rápido em locais que você acha bom, que você achou, que chamou a sua atenção, há tempo de voltar. Porque o verdadeiro caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Espero que tenha ministrado de alguma forma o seu coração. E fica bem, nos acompanha aí nas redes sociais. Deus abençoe.